Boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, uma prosa com a autora. Hoje conversaremos com Dani Castro. Sim, ela que sempre está aqui conosco, né? Dividindo aí um pouquinho dos seus conhecimentos, das suas novidades, das suas obras, né? E nesta noite em especial a gente vai estar conversando sobre a obra dela que se chama Oceanos de Gelo. Sim, esta obra que foi apresentada no início desse mês, no dia 5 de setembro, tá? Então fica o convite aqui para que vocês possam assistir aí um pouquinho, né, e conhecer, na verdade, o que tem aqui dentro, lógico, por meio da minha visão, né? Hoje nós vamos estar conversando com a autora para que a gente possa, na verdade, saber um pouquinho mais aí desses bastidores da construção e como que está sendo, na verdade, né, trabalhar aí com esta obra. Daniela Castro, que na verdade tem mais de 25 obras ou até mais na Amazon, além de livros, né, também possui contos, tá? Então fica o convite para que vocês possam conhecer a escrita dela. Ela que tem um site super bem estruturado, danielacastroautora.com.br. Lá vocês podem, na verdade, conhecer aí as obras, os bastidores de cada obra, né? E ali serem direcionados para adquirir, seja no formato físico, seja no formato Kindle, né? Ali pela Amazon, enfim, fica um acesso fácil e rápido para todos. Antes de chamar a Dani Castro, né, vou trazer um pouquinho da informação sobre a autora, né? Dani Castro também é conhecida como Daniela Castro. Na verdade, ela se posicionou primeiro como Daniela Castro, né? Mas ultimamente vem lançando algumas obras com o nome de Dani Castro. E é isso que a gente vai estar conhecendo aí, esse lado dela como Dani Castro. Sejam todos bem-vindos, né? Kélida e Vupazin, todos que estão chegando, sintam-se em casa, sintam-se à vontade, né? Bom, sobre a autora, Dani Castro é o meu pseudônimo romântico, de Daniela Castro. A autora consagrada com mais de 25 títulos publicados na Amazon e presença marcante nas bienais do livro de São Paulo e do Rio de Janeiro, conhecida por minhas obras, histórias, né, por minhas histórias envolventes de ficção científica, mistério e suspense sobrenatural, decidi criar este novo espaço para explorar outras paixões literárias. O romance sobrenatural e a romantasia, onde o amor dança com a fantasia. Nesta nova jornada como Dani Castro, meus livros e contos são dedicados especialmente a mulheres que, assim como eu, amam se perder em narrativas profundas, intensas e muitas vezes mágicas. Aqui o romance é sempre protagonista. Seja em mundos reais ou imaginários, com pitadas de emoção, mistério e encantamento. Se você ama romances intensos, com emoção à flor da pele e um toque de fantasia, seja bem-vinda ao universo de Dani Castro. Assim é então a nossa autora, esse outro lado dela. Como ela disse aqui mesmo nesse texto, né? Ela tem ali como, né, frente dos seus trabalhos e primeiros trabalhos, na verdade, mais relacionado à área da ficção científica, né? Mas ela navega muito bem nos mistérios, suspensos sobrenaturais, e agora ela está nos dando a oportunidade de conhecer o seu lado mais romântico, né? E o Pazinho já está dizendo aqui, né? Dani é ninja na escrita. Sim, ela é uma grande autora e todas as obras, né, nos cativam desde o primeiro momento, já no comecinho dos capítulos, onde a gente não quer largar, né, e querer sempre mais e mais conhecer as suas histórias. Então, recapitulando, nós vamos estar falando sobre esta obra, né, Oceanos de Gelo. Agora eu vou chamar a nossa autora para dividir o espaço aqui, para que a gente possa conversar sobre esta obra. Vamos lá? Olha, eu desisto, né?
Um dia, assim, você vai me ensinar como que eu faço para esse negócio ficar, gente. Eu juro que eu deixo, mas não sei por que que ele volta. Me lembra, quando a gente finalizar, de você me explicar esse mistério. Boa Até, noite! até tem um segredinho, amiga, mas eu adoro quando você se batendo aí do outro lado. Mas Não, e o depois pior é eu que te eu conto. salvo tudo, fica tudo salvo, entendeu? Aí, Aham. quando eu volto a fazer a live, sei lá, some e todo mundo fica olhando a porta da casa. Não. Você quer me fazer sofrer, né, Nath? Puxa Não, não, vida! mas não tem problema. Ruim quando tem um espaço mais bagunçado, alguma coisa assim, né? Eu confesso que, na verdade, de vez em quando eu coloco a mão na frente da câmera oposta ali, quando eu não quero mostrar, né, o que eu estou vendo, né? É, mas, enfim, como a live é romântica, né? Como a live é especial, eu vou, na verdade, contar o primeiro mico que eu tive quando eu fiz a primeira live literária, né? Que Ai, foi meu com a Deus. Monique, que foi com a Monique, e a Não, minha câmera como, abriu. Ah, diga. como Nick, é tudo de bom. Porque só aquela risada dela, você já passa muito mal. Até tu faz pra ver a risada, porque é uma risada que vem, né? Lá de dentro. Então imagino que tu não se divertiu, mas enfim, continua aí. E eu fiquei nervosa porque a câmera abriu mostrando que eu estava na minha frente e eram meus ursinhos, porque sim, eu durmo com ursinhos na cama. E aí eu Tudo fiquei bem. nervosa, comecei a bater no celular, ele caiu, ele fez de tudo, mas tudo bem. Então, Ai, assim, né? Você só mostrou uma porta, amiga, e eu que mostrei meus ursinhos. ai, meu Deus do céu, né? Podia ser pior, assim, podia estar do lado da cama que tá tudo revirado, aquela coisa toda, né? É, roupa pra Exato. lá, enfim. Mas assim, é um leigo, né? Você dorme de ursinho, eu adorei essa ideia. Dormi uma abraçadinha, né, amiga? Não tem com quem dormir, eu dormi uma abraçadinha com os ursinhos. Escuta, Não, olha só, já tem gente chegando. Marcos já está aqui dizendo vida longa, rainha. Em falar em Marcos, do Toca do Aventureiro, vale ressaltar, né? Sempre o convite para que vocês conheçam a página e também do Marcos, se chama Toca do Aventureiro. Ele que tem uma demais. pegada mais de fantasia, mais de mistério. Ele costuma dizer capa-espada também, né? Nesse sentido, assim. Mas a estrela, né? A estrela do Toca do Aventureiro não é o Marcos, é a Dona Tânia. É a Então dona fica o convite Tânia. para vocês acompanharem os quadros que a Dona Tânia faz, porque ela faz a leitura e depois ela deixa o recadinho dela, ela faz a resenha dela toda especial. E a turma espera sempre por este momento. O Marcos faz ali, né? Ocupa os espaços nas outras frentes de trabalho do Toca do Aventureiro. É, sim, a Estrela Amor é ela, né? E a hora que ela tá para abrir, o que eu mais gosto é ela abrindo o unboxing, porque ela faz Aham. uma luta, ela guerreia com o pacote. E eu, assim, eu achei que era só o meu, né? Aí depois eu comecei a assistir os outros, eu falei, ai, são todos, ainda bem. Eu falei, será que eu fechei tão bem esse negócio? Porque é uma guerra, entendeu? Até ela conseguir. Mas depois que ela consegue, aí vem aquela resenha, né, que é do fundo da alma, daquele leitor mesmo que entrou na obra de cabeça. Eu acho muito legal. Exato. Falando então no Marcos, que está aqui, e a todos que estão chegando, a Beth Lima, né, o Ivo, que já está aqui conosco. Dani, fala para nós também o que você estava fazendo hoje à tarde, o que vem de projetos aí. Não conte muito, mas dá uma pinceladinha aí do que vem aí, você em parceria com o Marcos do Toca do Aventureiro. Nossa, olha, dessa vez eu falei que ele vai cansar de me ver. Só hoje já foram duas vezes, essa semana mais, né? Porque a gente ainda se encontrou no outro projeto. Então, assim, eu adorei os dois convites, porque foram duas coisas muito inesperadas. Ele ainda vai soltar o calendário, eu não sei, decora, ele deu uma falada aí, mas eu confesso que eu já meio que me esqueci. Mas o projeto é aquele do Canon que você já participou, que eu adorei o vídeo de você, entendeu? Com a Stephanie e o outro lá que também era doido pelo Conan, eu esqueci o nome dele. O Toca sabe que eu sou péssima com nomes, eu só não esqueço o rosto, né?
É Mas o. vocês. Ai, como é que é o nome do Ele autor? estava no Japão lá, eu acho. Acho que ele mora no É, Japão, né? sim, ele tem o livro vários livros, né? A Vaninha sempre fala dele. Puxa, me fugiu. Marcos, dá um help aí para nós. É o nome dele, pelo amor de Deus. Eu esqueço sempre. Eu só guardo o nome de quem eu encontro muitas vezes, que é o caso de você, do Toca, né? Do Marcos. O E então Denis, também. Kélidas nos salvou. O Kélida nos Denis, salvou. O Denis, muito isso. querido ele, Meu, exatamente. mas que parceria super diferenciada. Eu me diverti, gente. É 1 hora e pouco e parecia que foram 10 minutos, porque vocês entraram numa vibe ali que foi muito legal. Me diverti pra Stephanie, né? Fazendo as leituras, que é show. Adorei. O Marcos amando, né? Essa coisa toda mistureba aí. E agora foi mistureba de novo, porque eu não vou dar o spoiler, senão ele vai me matar, mas eu também fui convidada para analisar um dos contos do Conan, né? Não sei o dia que ele vai soltar. E o outro projeto é muito legal, sobre uma série de steampunk que está passando na Netflix de animação, chama Leviatã. Ele me convidou porque eu tenho um livro, né, ambientado aí no steampunk, que é o Lord Archibald. E o. Isso mesmo. E o Extraordinário Caso das Cadeiras Dançantes, que vocês também já leram, né? Então ele tá me chamando pra gente ir fazendo umas resenhas capítulo a capítulo, e tá bem legal, olha. E assim, eu não sou muito fã de animação, mas o Marcos tem um bom gosto impecável, né? Que acaba conseguindo convencer a gente a entrar, às vezes, num gêneros que a gente não manja muito. Foi uma surpresa, gostei bastante dos dois, dos dois. Que bom, que bom. E que bom que tem tudo a ver com a proposta do seu livro também, né? Então você é a pessoa mais assertiva para estar analisando, né? É, Foi bem legal. Foi bem legal. E assim, e o mais legal, né? Tanto você quanto ele, vamos colocar aqui, me convenceram, e mais uma legião de fãs, né, que já leram. Ah, não, gente, tem que ter uma continuação. Eu não tinha planejado uma continuação. Então, vocês todos entraram, né, os leitores, e vocês dois encabeçando a fila. Eu falei, ai, gente, é muita gente pedindo, não vamos ser contra. E aí acabou que essa série tá assim, eu já tinha separado, eu já estruturei a segunda, a continuação, né? Não comecei a escrever ainda, mas já estruturei. E quando a gente começou a assistir a série, eu falei para ele, né? Falei, gente do céu, tá tudo. É mais ou menos o que eu tinha separado. Não a mesma história, claro, mas os tópicos abordados são os mesmos, quase que eu tinha separado de uma outra maneira. E acabou que está sendo um projeto meio consulta, né? A gente está resenhando e, ao mesmo tempo, eu também estou pegando como consulta para fazer a continuação do Lorde Arpa. É lógico que não tem nada a ver com o tema central da série deles, mas eles tocam em alguns tópicos que eu já tinha separado. uhum. Então, foi uma grata surpresa também, né? Que delícia, que delícia. Então, temos novidades. Temos continuação de Lord Archibald, temos continuação de Caça-Palavras, né? Esse eu já vou começar agora, porque ele já foi lançado há um pouco mais tempo. Olha ele aí. Tá vendo? Eu vou até. Quer o spoiler? Para você ficar muito louca? Vamos Quer fazer o o seguinte, spoiler? vamos deixar essa parte do que você está se programando para o finalzinho, para a gente, aquela questão dos projetos futuros, né? Para a gente segurar o povo, senão o povo vai embora. Então, lembra que a gente vai dar um spoilerzinho bem legal no final. Exato. Tem a Kélida elogiou aqui o seu livro, assim como a Beth, né? Que leram, as duas leram o Lord Archibald. Então a Kélida disse livro maravilhoso. E a Beth Lima também. Eu amei esse livro. E o Ivo Ah, Pazinho que bom, perguntando. gente. Só a Oi? Kelly já colocou o feedback que eu amei. Põe vocês também feedback. Não fala só para mim que amor. Eu gosto de ler e ver o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Às vezes tem tópicos para a gente melhorar, né? Então Uhum. vai lá na página do livro e põe. A Kelly já colocou, se eu não me engano. Certo. O Ivo Pazinho está dizendo assim, Dani, que água você bebe para ter tanta criatividade? Não, o mais engraçado, a gente ia fazer o brinde, eu tô de água hoje, gente. Olha aqui a minha água mágica.
Olha, Vamos hoje então vinho! fazer o brinde. Vamos fazer o brinde, Então então. vai! Tchim, tchim! Olha a minha água mágica Tchim, muito sucesso para aqui! você e que venham muitas e muitas obras, né? Para nós, né, super autora? Demorou, que você também tá cheia de coisinhas. No final você fala dos seus também, vamos aproveitar. Não, imagina, esse momento ele é seu, amiga. Eu que quero saber dos babados que vem pela frente. Aí os meus eu já sei. A gente fala de todos os babados. Lembra que você falou para mim? É uma live de 3 horas, né? E escuta, vamos entrar então na temática da nossa conversa de hoje, que é oceanos de gelo. Olha ele Vamos lá. aqui, físico. Que lindo. Ai, olha, Conta pra gente. gente aí como que nasceu essa ideia, porque ele é uma homenagem que você fez à sua família, né? Querendo ou não, é uma ficção, é um romance e tudo, mas tem essa pegada de você, né, trazer aí um pouquinho da sua história, da sua origem e tudo mais. Conta pra nós. Olha, isso na verdade não foi de agora. Ai, obrigada, Kelly. Eu também amei fazer essa capa. E ela foi uma das mais que veio mais fácil assim na minha cabeça. Depois a gente vai falar, porque eu sei que a Nath gosta de esmiuçar a capa. Mas amei. Isso, na verdade, já vem de muito tempo, porque o lado da família materna é o que se chama aqui em São Paulo, a gente tem um jargão para famílias que vieram de fora, não precisa ser especificamente Portugal, Itália. Qualquer família que tenha vindo de fora, que a gente já conheça, assim, até a quinta, sexta, sétima geração para trás, né? E que tenha, tipo, feito a América, ou feito o Novo Mundo, que nem eles falam, aqui em São Paulo a gente usa o termo família quatrocentona. Não sei se vocês já ouviram falar disso, é uma curiosidade, né? São famílias grandes que vieram inicialmente lá, sei lá, com avô, bisavô, tataravô, né? E aí foi vindo, fazendo América, fazendo, ajudando no Brasil, família com mais de 50 anos, tal, de Brasil. E aí você pega esse jargão e eles costumam falar, eu não sei se hoje em dia ainda fala isso, né? Uhum. Mas eu cresci com a minha mãe falando, né? Essa família quatrocentona, que é uma família muito grande, cheia de tradições, né? E então, por ser uma família quatrocentona, a gente realmente teve acesso, e todo mundo começa a ter filho muito cedo, nas gerações lá de trás. Então, por exemplo, é possível, às vezes, você conseguir conhecer até o seu bisavô, até tem gerações que conheceram tataravô. Então, o que que acontece? Você tem muita história sendo contada pelos mais velhos, a cada geração, o tempo inteiro, e em todas as reuniões de família. Hoje, infelizmente, a maior parte já se foi, então a geração mais nova realmente não tem esses encontros, né? Mas antigamente tinha, eu cresci, pelo menos de 2 a 3, 4 vezes por ano, tinham reuniões na casa de tio-avô, tio-avó, e tinha que estar aí de quem não fosse. Você podia estar morando em Portugal, você tinha que estar aonde tinha a reunião, entendeu? Então, de tanto escutar essas histórias, ainda novinha, assim, tipo adolescente, eu sempre gostei de ler, desde sempre, né? Eu ficava imaginando, falava, gente, é tanta história, e histórias assim, realmente que você fala, vai dar um livro, vai dar um filme, vai dar, sei lá, vai dar alguma coisa, porque coisas às vezes que você escuta, você fala, não, isso acontece, realmente parece uma história, né? Não pode ser verdade. Então, isso já vem vindo assim de muito tempo e eu sempre pensava, isso daria um bom livro, um bom filme, né? Aí o tempo passou bastante. A minha mãe também foi uma dessas pessoas que sempre estavam contando essas histórias o tempo inteiro pra gente, de todo mundo, uma memória de elefante. Então, quer dizer, sabia a história de todo mundo e assim, é uma geração que cresceu sabendo nome e sobrenome de todo mundo. Entendeu? Aniversário de todo mundo. Você podia ter 60 tios. Você sabia exatamente o nome, sobrenome, o filho de todo mundo, e o aniversário de todo mundo, e você ligava no aniversário. Gente, a minha mãe é assim. Então, quer dizer, era uma fonte inesgotável, né? E o meu pai vinha dessa família italiana menor,
que não era uma família assim aristocrática nem nada, mas também escutava os casos, né? Entrou para a família dela, acompanhava nas reuniões depois de casar, então ele também sabia das histórias de todo mundo e sabia também das dele. Eu falei, gente, é agora, né? Agora que eu virei escritora, eu vou precisar uma hora sentar com ele, né? A minha mãe já se foi, ela voltou para a pátria espiritual em 2009. Mas a minha memória me ajudava e ele também está vivo. Você já conheceu o Lorde, né? Que nem chama o Marcos, fala que ele é o Lord Archibald. É, a paixão, né? Todas as mulheres apaixonadas pelo meu pai. Né? Né? Até os homens se apaixonam, mas enfim. E aí sentei com ele, depois, porque assim, o gênero principal para mim é ficção científica, suspense, mistério sobrenatural, né? O romance tá vindo um pouquinho, assim, mais em contos, em livros menores, tal. Então eu esperei um pouco primeiro sair da minha cabeça todas essas histórias mais de acordo com os gêneros que são o meu forte. E aí quando deu um respiro, sentei com ele. Foi literalmente isso mesmo. Eu sentei com ele e comecei a falar. Gravei fiz várias gravações, porque são muitas histórias de vários cantos, né? E das duas famílias. E falei, mas agora você vai me falar tudo. Até as coisas que você achava que a gente não tinha idade para saber agora, né? Aí ele fez assim para mim, né? Tudo o que for viável, né? Tem coisas que realmente nem ele deve saber, mas enfim, coisas que vão encaixar assim no livro. E fiz algumas, eu tive que fazer mesmo, como se fosse gravações. Ele me mandava áudios, depois eu ia separando, porque eram muitas histórias soltas. Eu sempre falei para ele, eu falei, reserva aquilo que ele é revisor, então agora ele também acaba sendo um escritor, mesmo que ele não crie histórias, ele meio que acaba sendo um pseudo-escritor em relação à correção, em relação à estrutura. Ele já sabe aquilo que é vendável, aquilo que é literário, que vai dar uma boa história, porque a gente precisa ter o conflito, né? Se não tiver o conflito, não tem história, não tem a jornada do herói. Então eu tinha que separar, porque ele sabia várias histórias de vários núcleos, né? Nem todas entraram, porque eu precisava estruturar em forma de romance. Então ele teve que mandar áudios, porque só uma conversa não ia resolver. Foi uma coisa muito diferente para escrever esse livro, porque eu ficava consultando os áudios dele e separando as histórias que podiam se encaixar. Quando formou o esqueleto da história, o que estava faltando eu preenchi com a ficção para dar uma dramatizada. Então, assim, você deve me perguntar o que é ficção e o que não é ficção. Porque também, se não fosse desse jeito, ia virar uma biografia. E aí, se virar biografia, você tem que pedir licença para os filhos, para os netos, para os bisnetos. E não era essa a ideia. A ideia era fazer um romance baseado mesmo nessas duas histórias centrais de família. Uhum. Sim, na verdade, assim, o que a gente desconfia a ficção são os nomes, né? Os nomes dos personagens foram, acredito eu, todos fictícios. Você, de certa forma, até blindou eles um pouquinho para também não expor, né? Isso. Porque, querendo ou não, uma outra coisa mais fantasiosa que você trouxe para que pudesse fazer sentido na sua história, né? Não ofendesse, não prejudicasse as pessoas e tudo mais, até porque é um romance, né? É uma obra de ficção. Né? É uma obra de ficção. Né? Bom, já que foi elogiada a capa, vamos lá. E você mencionou que a capa foi assim algo mais veio mais fácil para você a ideia desta capa. Conta pra gente aí como que nasceu aí essa composição deste oceano, dessas duas pessoas aqui, né, de silhueta, uma olhando para a outra. Bom, a primeira coisa que eu pensei realmente foi o oceano, mas eu também confesso que no começo eu fiquei com medo de ficar uma coisa assim muito direta, né? Mas aí eu falei, bom, antes de tudo, como que seria esse oceano? Não pode ser um oceano totalmente congelado. Então eu comecei a procurar isso tudo, gente. Lembra que a gente tem que usar o banco de imagens gratuitos, tá? Quem for autor autopublicado tem que tomar cuidado, porque isso aí dá um problemão.
Então, eu comecei a pesquisar esses, tem vários bancos de imagem, e essa imagem, na verdade, ela foi assim, tipo a segunda, terceira que veio. A imagem do oceano primeiro. E Uhum. eu gostei muito, porque você vê que ele tem uns buracos que estão meio descongelados, né? Ele tá a maior Sim. parte dele congelado, para dar a ideia do gelo mesmo. E tem esses buracos assim no meio, e ali no ponto eu achei muito legal, porque a própria foto tinha esse pequeno azul no meio desse congelado escuro. Que eu acho que remeteu a como se fosse assim, quase um degelozinho, isso, tentando degelar, né? Aí eu falei, essa é a foto. Depois eu fiquei pensando, né? Falei, eu não vou conseguir ter um casal central que apareça claramente, porque a gente tem duas protagonistas e a gente vai ter, então, dois amores. Aí eu pensei na silhueta. A silhueta também não poderia aparecer os dois juntos, porque o nome é Oceanos de Gelo. Então, lógico, a ideia foi colocar um de cada lado. E aí depois eu só brinquei um pouco, porque a foto não tem esses tons em cima, roseados. Ela é um oceano bem. A foto original, eu depois fui mexendo nela, né? Porque eu não queria justamente deixar ela numa cor só. Então, essa parte de cima, que é um pouco mais colorida, já é em intenção ao amor que está pairando, né? E ali o oceano de gelo que separa os dois. Então, por isso que ela veio fácil, porque ao mesmo tempo que eu achei que ia ter um problema, porque eu tenho duas protagonistas e tenho dois amores, né, acontecendo o Uhum. tempo todo. Eu ainda fiquei assim com medo. Falei, gente, como é que vai ser, né, para fazer essa capa? Porque vai ter que ser uma coisa que simbolize os quatro, né, que são os personagens principais. Mas aí logo, aí, ó, uma das personagens tá aí. Boa noite, Magdala! A grande dama poderosa, entendeu? A artista mais linda deste livro. Depois a gente fala também sobre isso para não quebrar o seu roteiro, Nath, porque a gente pode falar que eu sempre coloco alguém que está realmente vivo dentro do livro. É a minha próxima vítima, qualquer um pode aparecer. A vítima desse livro foi a Magda, mas acho que ela nem se considerou vítima, ela se considerou a estrela mor, do jeito que ela é mesmo, a estrela mor. Mas então foi Sim. isso. E essas cores em cima foram justamente ela, a dona da foto, ela mesmo. Mas essas cores assim em cima, né? Essas cores aqui, tu vai passar o tempo inteiro rindo com ela, tu vai ver. Essas cores aqui em cima, elas foram toque final para remeter ao amor que está pairando, mas ele não consegue alcançar, né? Definitivamente. Entendi. Então foi. Vamos falar sobre os personagens, vamos falar sobre esta personagem também, a que eu mais gostei, que foi a mãe, a Maria Berta. Achei ela fantástica a construção dela. Vamos falar um pouquinho dos personagens assim principal. Lógico, nós temos duas protagonistas, né? Antes de continuar, dar boas-vindas para quem está chegando. A Márcia, que está aqui, disse que eu tô linda. Márcia, são seus olhos, imagina. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo à nossa live super romântica, gente. A Nath, eu tenho que falar uma coisa para vocês. É a minha amiga É. mais romântica de todas. Eu até tive que fazer, ela vai falar, né? Lógico que ela vai falar, que eu tive que fazer. Eu falei, eu vou ter que fazer uma dedicatória especial à minha amiga mais romântica, a amiga e autora mais romântica que eu conheço. Não há. Sim, lógico. Eu comentei na live passada que tem ali no começo, você faz ali uma dedicatória à minha pessoa, né? Logo abaixo das suas avós. Me senti super privilegiada, porque eu acho que assim, avós, avós, sei lá, são top da galáxia, né? Se eu tô ali pertinho, né? Porque eu tô ali, né? Tô ali. Nath, você tem dúvida? Lógico que você é. Merecidamente, né? Porque foi mais uma que me inspirou. Eu falei, nossa, tá na hora de eu escrever um livro mesmo, né? Até então eu tinha o Lágrima de Vênus, que é um romance folclórico, né? Que toca, assim, daquele folclore indígena, bem brasileiro, mas ele é bem curtinho, é um ensaio quase, né? E depois eu Uhum. só tenho contos. Aí eu falei, não, agora eu vou pausa um pouco. Oi, Regina.
pauso um pouco, né? E entro de cara para ter um romanção. Eu classifico Oceanos de Gelo como um romanção mesmo. Eu entrei no romance de cabeça, do jeito que você tinha falado. Cara, vocês têm um romance, que não sei o que. Lá, 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 lá. Tá Só não tem certo. rótico na minha praia, mas vai. Fala que eu não coloquei mais cenas super românticas. Você imagina tudo, nem precisou descrever. Confesso. Confesso, sim, verdade, verdade. Está muito bem escrito. Muito bem escrito. Deixa eu aproveitar uma situação. Na verdade, assim, você já comentou que são duas protagonistas, ou seja, você escolheu duas vozes femininas para fazer a narrativa do seu Foi. enredo, né? Como que foi essa escolha dentro de vários personagens, né? Dentro da sua família, que é uma família grande, por que essas duas pessoas, né? E aproveitando essa deixa, então, da escolha delas, nós tivemos uma pergunta do Ivan, que eu anotei naquele momento, sobre o momento presente do livro, porque a gente tem o momento presente e o momento das lembranças de ambas as personagens, né, de ambas as protagonistas. A Martina, de um lado, e a Maria Cândida, do outro. Então, esse momento presente do livro seria quando? Só para que quem fosse pegar o livro daqui para frente pudesse saber exatamente. Estamos falando da década de 90, né? 1990. Ou não, já estamos aqui em 2000, 2000 e pouquinho. Olha, o momento presente mesmo, oficial, que a gente tem 4 tempos, né? Se a gente for separar, nós temos 4 tempos. Seriam quase 2 presentes e 2 passados, né? Mas vamos, para ficar mais fácil, para a gente poder se localizar, o momento oficial presente seria o momento da avó, que é a Candinha. Porque é o tempo que avançou mais. Então, a gente estaria falando aí mais ou menos a década de 90, final de 80, começo de 90, mais ou menos. Esse seria o O presente. presente. O presente oficial, né? Aham, Depois a gente teria um presente que já seria meio passado, mas que para ela é presente, o início dos anos 70, mais ou menos, que seria com a Bisa, né? E aí a gente uhum, vai ter as lembranças dos dois passados que também são distintos. Um tá no finalzinho do século XIX, né? E o outro tá mais ou menos, tá no começo também do século XX, mas não bem no início, tá mais ou menos, começa mais ou menos a década de 20 e vai até mais ou menos década de 50, por aí, assim. entendi, São quatro entendi. tempos. Entendi. Tem aqui o comentário da sua amiga da Magna. Ainda bem que teve a Magdala para dar a apimentada de leve na história. Eu concordo, sim, né? E foi uma personagem muito bacana de entender ela naquele momento da história. Eu digo Foi. naquele momento da história temporal, porque ela era uma mulher, né, para frente da sua geração, né? Bem pra Enquanto frente. todas estavam sendo orientadas e educadas para uma linha, ela era completamente independente e dona de si, né? Dona de si, Então, sabia exatamente o que queria, quando queria, e tipo, não baixava o nariz, não baixava a testa para ninguém, entendeu? Era ali mesmo, né? Tipo, eu uhum, banco tudo, eu assumo tudo. É como é a Magda é assim mesmo. Foi a personagem mais fácil, entendeu? Eu praticamente descrevi ela, só que eu ambientei ela lá para trás, né? E ela tá mais ou menos na faixa assim dos 40 anos, naquela época, que ainda uhum, seria ali mais ou menos entre 30, 40, não, mais que 30, entre 40, 45, mais ou menos ali assim. Que ali ainda era bem perigoso você ser uma mulher assim tão decidida, tão dona de si mesmo. independente, né? Independente. E assim, as escolhas, né? Principalmente a escolha de Uhum. ser uma dançarina, de ser uma artista, veja bem. Ela não era nenhuma prostituta, nada disso. Ela era uma artista, mas ela escolhia, entendeu, o que, que ela queria para a vida dela, com quem que ela ia se relacionar, se ela ia, entendeu? Não era uma pessoa assim
largada ao vento. Ela tinha o seu planejamento, a sua vida do jeito que ela queria, do jeito que ela idealizou, imaginou, e ela bancava essas decisões, né? Então, por isso que eu gostei Uhum. também bastante de colocar ela desse jeito. Porque, geralmente, quando você coloca... E ela era uma vedete, né? Então, geralmente, quando você coloca, assim, uma vedete, as pessoas já logo vão imaginar o clichê dela ser uma garota, uma mulher de programa, que também não tem nada de mal, a gente tá falando de literatura e a gente constrói os personagens da forma que a gente quiser. Mas eu queria justamente esse contraponto da Magdala. Queria que ela fosse realmente uma mulher decidida, né? Ela Uhum. tá falando, e o Apolônio comigo. O Apolônio é o marido dela, que eu coloquei de segurança, né? Tadinho, só ela vai brilhar. E ele é um docinho de pessoa, sabe? Então ele merecia ser também o personagem. Então, em relação a Magdala, eu gostei desse contraponto, né? De você colocar uma pessoa que escolheu tudo isso. Ela escolheu. Ela não caiu na vida, ela não foi arrastada, ela escolheu porque ela gostava, a natureza foi boa com ela também, né? Deixou ela meio que num limbo, né, da jovialidade, quer dizer, então ela podia fazer essas escolhas e fez, né? E mesmo assim ela acaba sendo taxada, né? Porque a Uhum. sociedade taxa e joga tudo no mesmo balaio. Sim, Então, por isso que foi exato. legal de escrever. Agora, volta à sua pergunta, que foi sobre as avós, sobre as duas protagonistas, né? Por que que eu escolhi Exato. justamente elas? Então, na hora, depois que meu pai passou todas as informações, né? Aí foi o momento de eu chegar e separar todas as histórias. E para a gente poder escrever o livro, para que ela fosse assim, para que fosse uma história que tivesse a jornada do herói, o conflito e tudo, eu precisava de um ponto em comum entre elas duas, ou pelo menos mais que um. Porque aí a gente ia fazer a junção da história e o porquê delas duas estarem contando e tal. Então, assim, o primeiro ponto foi que as duas vieram para o Brasil em épocas diferentes, mais próximas, né? Mesmo que uma seja a avó e a outra seja a bisavó, a gente leva em consideração que todo mundo tinha filho bem cedo, com 14, com 15, né? Com 16. Então, uma coisa que hoje é muito longe, que nem, por exemplo, hoje já é muito difícil. As pessoas só têm filho depois dos 40, às vezes 50. Antes dos Uhum. 35, hoje em dia, é difícil, a não ser que seja um acidente, né? Mas antes não. Então, essa história já não ia ser viável agora. Mas ali seria, porque a diferença entre elas ia possibilitar um encontro, nem que fosse rápido, né? Então, Uhum. assim, a primeira coisa foram que as duas vieram. A segunda coisa, em cima da história, e o ponto mais legal de todos, que foi o crucial para escolher as duas, é que uma veio em condições bem precárias, porque não era uma família de posses, pelo contrário, aquela parte toda que a gente descreveu na Itália foi real para minha bisavó, realmente, tá? E, por outro lado, a outra era aristocrata, também veio, numa viagem bem diferente. Só que nem as posses, nem o dinheiro deixou com que ela saísse ilesa da vida, você percebe? Uhum. Na história, Sim. e aquilo ali, algumas coisas foram ficção, outras não, mas o que eu quero te dizer é que são duas viagens para o mesmo lugar, de formas diferentes, mas que não vai salvar as viajantes de passarem por todas as intempéries, porque a vida não vê nada disso, né? O que tiver que acontecer, as decisões que forem tomadas e as consequências que vierem, é independente do credo, da cor, da raça, da posição social. E aí você vai ter a jornada do herói, tanto para aquela que veio com a mais difícil, de forma mais difícil, quanto aquela Uhum. que veio de forma mais fácil. Então, assim, você tem um livro aí, porque você consegue fazer essa jornada de maneiras diferentes, mas que se cruzem depois numa mesma história, porque seria as duas que deram origem a essa família que se construiu aqui no Brasil.
né? Então, por isso que eu Uhum. escolhi as duas, porque elas estão viajando em dimensões paralelas, né? Mas elas estão tendo praticamente a mesma viagem, você percebe? Sim, sim, dá para perceber exatamente isso. Cada uma dentro da sua jornada, né? Mas Isso, cada uma tendo que, né, passar pelas experiências, sejam boas ou sejam ruins, né? E exatamente. certo. Então, tá. Sobre as protagonistas, ok. De forma resumida, como você descreveria então a Martina e como você descreveria a Maria Cândida? A Martina, ela começa assim, de uma forma muito suave, muito delicada, mesmo ela estando já passando por muitos problemas, né, por conta do ambiente que a cerca, da falta de condição e tal. Mas ela acaba ficando uma mulher muito forte. Só que essa força dela, ela vem através de um baque muito grande, que mesmo ela sendo muito forte, ela não soube lidar em relação aos seus próprios sentimentos. Você vê que ela se trancou para a vida, né? Ela acaba se fechando, porque aquilo foi tão forte, foi tão. Que ela falou: não quero sofrer, eu não quero passar por isso de novo. Ela meio que inconscientemente, né, sem saber, ela meio que usa a filha como desculpa, porque ela olha aquilo e fala: não, vou viver para esta criança, né? Uhum. Que ela merece, ela, sim, tudo isso é verdade. Ela não pediu para vir, né? Ela está aqui agora, então é melhor. Mas você concorda que acaba sendo um lugar cômodo, porque você não vai mais sofrer em relação a nada disso, você não vai ter que enfrentar mais nada, você se tranca e tem a desculpa perfeita, né? Então, essa mulher que conseguiu construir tudo, conseguiu criar uma filha, teve os netos, ela fez a família, mas e ela? Ela abriu mão dela para os outros, O né? que já não acontece com a Candinha, né? A Candinha, ela vai buscar mesmo que ela não esteja assim louca de paixão e tal, ela não, alguma coisa eu tenho que fazer por mim, eu vou fazer por todo mundo. Já, a diferença da personalidade é essa. Eu realmente vou, eu me sacrifico. Você sabe que ela, quem leu o livro sabe que ela também abriu mão de um grande amor, aquela coisa por causa da família, tá em primeiro lugar. Mas em Uhum. compensação, é uma personalidade, como é que eu vou te dizer assim, mais guerreira em relação a isso, né? Ela não tem medo, ela vai mesmo. E vamos ver onde que isso tudo vai dar. Né? Então, assim, essa é a diferença entre as duas. Uma acabou desistindo de si mesma porque ela decidiu que ela realmente não ia aguentar mais nenhuma decepção, ela não saberia lidar com isso e tal. A outra, mesmo também passando por más situações, aquela coisa toda já é uma personalidade diferenciada. Ela já acha que ela realmente merece e ela vai tentar ser feliz, né? Mesmo ela também se sacrificando pelos outros. Então, essa é a diferença grande, assim, entre elas. Certo. O Ivo Pazin está perguntando qual era a diferença das idades das duas protagonistas. Então, se a gente for levar em consideração as duas que realmente existiram, a minha bisavó, quando ela veio para cá, italiana, ela veio em 1899, alguma coisa assim, e ela já tinha por volta de 14, 15 anos, né? A avó, que seria por parte de mãe, ela veio no começo, na segunda imigração, porque são várias, né? Até deixei um post, depois vocês podem dar uma olhada, porque o pessoal acha que só teve uma imigração, que foi aquela que veio com a corte. Mas não, tiveram 4 imigrações, né? E uma delas foi essa de que eles chamam de imigração comercial. Eles vieram mesmo porque eles estavam, aqueles que tinham dinheiro para investir aqui, porque já era 1920, mais ou menos assim, e ela tinha a mesma idade também, por volta dos 14, 15 anos, mais ou menos. Então,
Eu acredito que elas devem ter uns 30 anos de diferença, assim, de idade entre uma e outra, não? Deve ser isso. Eu calculei até menos, na verdade. Eu acho que a diferença ali tá menos de 20 entre elas. Só Tu que acha que vieram vai em dar menos? períodos diferentes. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu lembro que quando ela faleceu já com 90, foi 92, 93. É quase a mesma idade que a filha, que é minha avó. Você sabe a data de nascimento delas? Aí fica fácil da gente. A minha avó, que é a Candinha, que seria a Candinha, né? Que não é o nome dela mesmo, foi 1907. Tá. Agora, a Bisa, eu já não sei. Eu acho que nem eu te falei, eu acho que quando foi o finalzinho aí do século XIX, ela tinha por volta de uns 15, 16 anos, pelo que meu pai falou, quando ela veio. Então, exatamente o ano, eu não sei. Ele com certeza deve saber, né? A memória dele é Deve melhor. estar Até entre 20 e 25 a diferença delas, acho que mais ou né? menos isso, no máximo estourando, acho que 30 anos aí de diferença que elas tinham. Porque quando ela faleceu, tinha um ano que eu tinha nascido, isso foi 75, né? E eu lembro que o meu pai falou que elas se conheceram, eu nasci em 74. Agora vocês já sabem. Porra, mas tô legal, né? Fala aí, ó. O Tá sim, negócio amiga. Tá sim. aqui, outro ali, mas tá valendo. Então, aí ela já tinha 90 e pouco. Então, acho que elas devem ter mais ou menos isso aí de diferença, assim, entre 20 e 30 no máximo. Acho que não passa disso. Certo. A Magda está dizendo aqui, como dizia minha amada mãe, o que tiver que ser, vai ser, né? É aquela conversa que a gente estava falando sobre as escolhas que foram feitas, mas independente, cada uma tinha a sua jornada a cumprir, né? Sim, Tinha a sim. sua jornada a cumprir. Eu vi muito da personagem da Maria Cândida na adolescência, muito de você dentro da história. E me diverti muito com a forma como ela, dentro daquele período, né, início do século XX, ela também muito para frente em relação ao que ela queria. Apesar de que a gente tem um momento da narrativa em que ela tem o seu primeiro namorado, ela tá ali apaixonada, tudo, né? Como todas garotas, né? Como todas as pessoas que passam por esse momento pela primeira vez, né? Sim. Mas eu vi muito nela essa questão de ela ser mais arrojada, mais querendo algo diferente do que todos tinham, né? Pelo menos na faixa etária dela ali, ela não queria ser igual a qualquer outra, ela queria ser algo diferente, né? Ela era assim mesmo. Você vê bastante de mim nela, porque assim, infelizmente não consegui conviver com a Bisa. Então, tudo. Ela faleceu, eu tinha um ano. Mas eu tive assim essa memória que eu coloquei no livro dela sentada engraçado, né? Um ano. E a Magda também ficou chocada quando eu falei que eu tinha essa memória, porque a minha memória é péssima, tá? Mas tem coisas que eu não sei por quê, fica assim na cabeça da gente. É um flash dela sentada na penteadeira, escovando a cabeleira, tinha uma cabeleira branca até a cintura, usava aqueles vestidos de chita que falava, que são aqueles vestidos de florzinha, né, pequenininha, antigamente chamava vestido de chita, né, parece coisa de Uhum. macaquinho, mas não é, gente, é porque são pequenas florzinhas, é o nome do tecido. E muito magrinha, mas uma elegância assim natural. E quando eu fiquei mais velha, eu comecei a perguntar pro meu pai, pra minha mãe, se aquela cena existiu, se era coisa da minha cabeça, porque aquilo ficou assim. Mas é a única coisa que eu lembro mesmo da Bisa, infelizmente, porque ela faleceu, eu tinha um ano. Agora, a avó, não. A avó, não. Eu tinha alguma coisa com ela, com certeza, foi um encontro de outras vidas, porque quando ela faleceu, eu tinha 14 anos, mas eu vivia colada nela. As minhas férias tinham que ser todas na casa dela, e eu passava a maior parte das férias com ela, eu queria dormir na casa dela, eu queria ficar com ela o tempo todo. Ela era uma pessoa, assim, muito divertida, muito alegre, do jeito que é a Candinha, então por isso que você vê muito de mim nela, porque eu tive essa convivência até os 14, né? Eu gostava muito da minha outra avó também, da Mafaldinha, que também já se foi, que seria na história a Fiorella.
Mas eu tive mais, assim, convivência e uma sintonia maior com a que foi a Candinha, que seria a Maria Augusta, esse era o nome mesmo dela. E, então eu passei mais tempo, né, assim, com ela, bem mais. As minhas irmãs já iam mais com essa outra avó, era engraçado, né? É uma coisa de sintonia, não tem jeito. E foi essa que ficou comigo até ela faleceu, já era casada, então a gente passei mais tempo com ela, lógico, porque a outra faleceu tinha 14. Mas esse pouco de tempo que eu passei com a Candinha, foi muito fácil de colocar a personagem, porque as memórias são bem mais vívidas e porque também eu tinha uma sintonia bem especial, assim. Então ela é aquela que você tá lendo ali, tirando as partes de ficção que eu inventei, tá? Pra ela, tadinha, eu pedi milhões de desculpas. Falei, vó, é baseado em onde você estiver, me perdoa. É baseado, inspirado em fatos reais. Você não é a Candinha, só deu a inspiração para que ela viesse, né? Uhum. Mas por isso que você enxerga, por causa dessa convivência. Certo. O Ivo está dizendo assim, ó, que no Museu do Imigrante, em São Paulo, deve ter registro dessa entrada no Brasil. Meu Né? pai tem tudo isso, que nem eu falei para vocês, a gente também entrou num site muito legal, agora eu não vou lembrar assim o nome, que já faz tempo que a gente está lá, e nesse site de genealogia, eles disponibilizam, aí meu pai pegou de lá e já guardou também, mas ele tem essa entrada, depois eu posso ver exatamente as datas e falar para vocês, por curiosidade, quando que foram exatamente. Mas tem o documento, tudo, eles xerocam, né? Ai, não tem mais xerox agora. Eles faziam esse xerox na época e jogavam tudo, né? Naquelas, Uhum. aqueles arquivos imensos. Aí agora tá tudo digitalizado, né? E aí eles colocam nesse site. É muito legal. Agora eu não lembro exatamente o nome, mas depois, se alguém quiser, eu passo o link. Aí a Nath passa para o pessoal Qualquer, aí. qualquer coisa você responde nos comentários desta live, né? Para Ah, quem sim, se quiser alguém ver, aí quiser. fica aqui na sequência, né? Porque me interessa ver certinho. Há um tempo atrás, meu sobrinho achou um site também que a gente começou a descobrir a nossa família, né? Da Eu onde que vinha. consegui Apesar. ver até 10 gerações para baixo. A gente Nossa. desceu, foi descendo dos dois lados, porque o que que acontece? Como todo mundo tá alimentando esse site, tem o pessoal na Itália fazendo, tem o pessoal de São Paulo fazendo, porque daí a família fica espalhadona, né? Às vezes a gente tem alguns Uhum. ramos que a gente não conhece, que nem o pessoal que estava alimentando o ramo da família do meu pai, por exemplo, que a gente conseguiu ver até, eles são da região de Vêneto, que eu também fui conhecer, na Itália, ali perto de Veneza, né? Aí meu pai até brinca, fala que a gente é descendente dos Dodges, né? Aquela coisa toda de Veneza. Fala, nossa, só tem... Aí por isso que o Marcos tem me chamado de realeza, tá vendo? Fica com esse negócio, né? Mas a gente conseguiu descer até lá. Eu consegui ver até os tetravô, né? A gente desceu até os tetravós, dos dois lados. Foi muito legal ver os nomes, tudo. E tem os documentos de nascimento, eles anexam, entendeu? Me Olha que lembra, bacana. Nath, que eu Uhum. coloco o site, aí você vai construindo a árvore lá. Porque assim, no meu caso, se eu for olhar só o sobrenome, né, da família dos Oliskovs, a gente tem um problema ainda maior, porque quando veio para o Brasil, eu não sei se o meu sobrenome é o correto como era lá na Polônia, porque quando chegou aqui, cada um escrevia de um jeito, né? O meu Então é o Fabrini, eu o tenho Fabrini primos, é Fabrini do meu. né? Então, mas assim, pelo menos já é uma luz no fim aí do túnel para a gente ir descobrindo as variáveis, né? E vendo que no final das contas é tudo família. Magda, ponho, me lembra que eu acabo esquecendo. Eu acho que você vai conseguir achar nesse site, Nath, porque assim, até meu pai ficou chocado, porque inclusive tem o nome da pessoa que coloca essa informação, né? Dependendo, às vezes, do registro de nascimento ou um registro de batismo, que aí você tem que abrir para ver se o mesmo nome seu, né? Tá batendo, porque às vezes é uma outra pessoa homônima, então você tem que ter as datas, você tem que olhar e fazer o cruzamento para ver se é aquela pessoa mesmo. E o meu pai, Uhum. quando eu passei para ele, que ele também criou o perfil e aí entregou na minha, né? Na minha árvore genealógica também. Ele também ficou chocado, porque quando ele viu o nome, ele falou: Ó, esse pessoal é da família, não faço ideia de quem seja, ele falou.
Ele queria entrar em contato, mas o cara não tava. Às vezes a pessoa fecha, que ela não quer falar, Entendi. não quer encontrar, entendeu? Aí ele Quer não parecer conseguiu, eu falei, pobre. né? De repente, eu falei, pai, tá achando que tu, né, vai achar que tá correndo atrás de alguma fortuna de família, não sei o que e tal. Ele falou, pode ser o contrário, por que não? Mas às vezes a pessoa deixa aberto e você consegue entrar em contato no privado e falar com a pessoa, Legal, ó, essa família tal, tal. legal. Até o meu marido que tem. A gente conseguiu fazer do meu marido, que é mó difícil, porque a mãe dele foi adotada. Mas a gente conseguiu descobrir os avós, os bisavós. Foi até aí, depois eu não Hum. consegui mais. Então o site é muito bom. Só me lembrem, porque eu acabo esquecendo de passar o Lembro link. sim, lembro sim. Bom, eu falei para você que eu tive a minha personagem preferida, além das duas protagonistas, que lógico, a gente acaba, né, se envolvendo mais com elas e tudo, e torcendo e sofrendo com elas, né, e amando com elas. Mas eu falei da minha personagem preferida. Para você, tirando as protagonistas, qual foi a personagem que mais te chamou a atenção ou que fez você olhar a sua história com outros olhos? Olha, provavelmente, que também foi uma que foi difícil assim de fazer, foi a parte lá da fazenda, né? Porque seria da parte da minha bisavó, né? Agora a gente começa a se confundir, porque é um monte de tia-avó, começa a se confundir. Se eu me confundir, pode me corrigir também, ou pode falar, Dani, tem certeza que é isso, que eu posso errar? Então foi o Jorge Alonso. Por quê? Porque e essa parte que aconteceu com a protagonista, ela teve o seu fundinho de verdade, né? E essa família tentou entrar em contato, né? Só que, infelizmente, foi aquilo que eu coloquei lá no livro. Quem não quis foi a filha. Ela falou, não quero. Minha mãe sofreu muito, já não está mais aqui, e eu não quero abrir essa ferida, aquela coisa toda, não quis. Então acabou que a gente não se conheceu, né? E para eu imaginar ele, eu tive que imaginar tudo que ela realmente passou, né? Essa parte da fazenda foi praticamente toda fictícia, porque eu só tinha uma informação que havia tido esse romance e que ninguém sabe por que acabou se separando e cada um foi para o seu lado e nunca mais se encontraram, nunca mais se viram. Então, eu tive que imaginar todo um contexto de acordo com a época, de acordo com o que costumava acontecer, né? Quando vinham esses trabalhadores que vieram nos lugares, né? Das fazendas de café, que na verdade vieram para trabalhar, mas também tiveram todos os seus conflitos. Foi difícil essa mudança na época aqui, né? Porque foi o último país a aderir a isso, então, praticamente. Então, quer dizer, teve toda uma dinâmica diferente. Teve o lance que realmente acontece quando você encontra com pessoas que são diferentes do seu dia a dia. As paixões podem acontecer, né? Não é uma coisa que é impossível, né? E essas separações também, porque tem todo o contexto em volta da época, o contexto familiar, as convenções sociais. Então, essa parte foi a parte assim que talvez eu tenha realmente visto com outros olhos, que eu tive que me colocar no lugar da personagem, e eu tive que criar uma coisa que fosse muito forte para ela realmente ter tomado essa ideia de se trancar. Tipo, Uhum. vou viver só para minha filha e pronto. Tinha que ser alguma coisa muito forte. Então, imaginar tudo isso e se colocar no lugar realmente fez dar muito, muito, muito valor à força, né? Porque mesmo que ela tenha escolhido se trancar, ela também, por outro lado, não desistiu de viver, né? Ela poderia ter feito Uhum. uma coisa bem pior, porque se isso Sim, arregaçou, ela poderia ter desistido realmente. E aí eu não estaria exato. aqui, né? Verdade. Então, a Verdade, parte dessa tem exatamente isso. eu sintetizei no Jorge Alonso, tá? Mas seria realmente o núcleo da fazenda toda.
Uhum. É porque assim, a gente percebe nitidamente que uma teve mais informação e a outra teve pouca informação sobre o que é o amor. Sim. Como se atentar a isso, como se cuidar, né? Então, a gente percebe essas duas realidades distintas, né, dentro da sua narrativa. Nós temos ali uma passagem em que a Maria Cândida está vindo de navio e ela tem o seu diário, onde ela escreve ali algumas coisas. E quando eu estava fazendo a apresentação do seu livro, você falou que você tinha diário, que você escrevia. Conte-nos para Sim. nós o que Daniela Castro registrava em seus diários na adolescência. Na época não era Daniela Castro, né? Era Daniela Dias Abelha Fabrim de Barros, né? Que fique muito claro, meu pai ficou tão bravo com isso na época, Nath, porque o Castro é do meu marido, né? Quando eu comecei a escrever, eu já estava casada. E aí eu fiz o meu primeiro livro, saiu pela editora do Conhecimento, né? E Uhum. eu tinha o editor, o Sérgio, muito legal. Se ele estiver vendo, assistindo, um show de pessoa, um cara assim de ponta mesmo, foi um editor assim dos sonhos para quem nunca pensou em falar e conversar. O cara foi muito paciente, muito legal, como a Maria era de primeira viagem. E, obviamente, foi ele que escolheu o nome, né? Porque eu não entendia nada, não sabia nem por onde começar. E ele falou: bom, primeiro que tudo, Dani, né? Não tem jeito, todo mundo vai me chamar de Dani, então eu já acostumei. Não dá para ser. E ele é mineiro, aí era aquela coisa assim: olha, Dani, não dá, viu, para você se chamar no livro Daniela Dias Abelha Fabrim de Barros Castro. Não dá. Ele assim falava, mó tranquilo, desesperado. Como é que eu vou escrever? Eu não quero saber de nome, eu quero saber como é que eu vou escrever um livro, que eu não nem sei por onde começar. E ele assim, primeiro a gente começa pelo nome. Ele mó tranquilo, assim. Eu, tá, que nome vai ser então? Não sei o quê. Vamos escolher o nome mais forte. Para mim é o Castro. Nossa, quando meu pai ficou sabendo disso... Poxa, tem 5 sobrenomes para você e você escolhe. Eu falei, não fui eu, foi o editor, entendeu? É porque na época também já tinha a Mônica de Castro, né, que era uma escritora espiritualista, eu estava indo para uma editora espiritualista, eu acho que ele pensou assim mais por esse lado. Mas ficou, né? Eu não poderia mudar, né? Porque foi como eu comecei, foram 3 livros, 4 livros assim na sequência. Eu falei, agora vai ficar Daniela Castro mesmo, né? Não tem jeito. Mas volta Mas à pergunta talvez, que eu já me perdi. mas talvez o Dani Castro, que é o que você utiliza para essa outra vertente, poderia ter sido algo para a família do lado de cá. Eu pensei também em fazer isso, né? Mas você sabe por que que a gente criou, acabou criando? Bom, eu não sei se faz esse parênteses agora, porque isso é uma coisa legal para se falar. Por que que acabou criando esses, na verdade são 3, que eu estou também fazendo uma pequena carreira, pequena, porque essa daí ela tem começo e meio fim, de estudos dançantes. E aí eu tive que criar outro, que aí virou a Dani Anknes, que é meu nome de dança. Né? Então, assim, na verdade, não foi nem muito 100% eu, foi a Amazon. Então, assim, é uma coisa que eu posso explicar até para quem de repente começar a fazer isso. Mas não sei se a gente entra agora e deixa para mais para frente, porque e tinha uma pergunta que eu estava chegando aí e acabei me perdendo porque entrei numa outra explicação. O que que você quer fazer? Volta e fala sobre isso depois. Não, eu tinha te perguntado sobre a questão do diário. O que que Daniela escrevia no diário em sua Aí eu falei que adolescência? ainda não era Daniela Castro, por isso que eu falei do nome, tá certo. Então, quem me deu meu primeiro diário foi a minha avó, que seria a Candinha, foi inspirada, né, para se formar a Candinha. Por isso que eu quis colocar o diário, porque eu me lembro de eu ganhar esse diário quando eu era bem novinha, eu acho que eu era pré-adolescente, mais ou menos assim, aqueles diáriozinhos que vinham com a chavinha, que era para ninguém ler. Ah, eu era apaixonada por aquilo. Ali foi porque era o meu momento segredo, sabe? Que eu não precisava falar com ninguém, nem com meu pai, nem com minha mãe, nem com minhas irmãs, nem com minhas amigas, era só eu comigo mesma. Hoje eu podia colocar tudo que eu quisesse e não precisava ficar falando, pisando em ovos, escolhendo palavras, que eu, se estivesse brava eu podia xingar. Então eu amei esse momento. E quem me deu esse momento foi ela, tinha que ser ela, né?
Então, na hora eu lembrei, eu falei, não, ela tem que ter um diário, porque já que foi ela que me deu meu primeiro diário, né? Depois eu tive acho que mais uns 2 ou 3 até eu cansar. E era isso, o que eu escrevia, né, nesse diário, era um momento comigo mesma onde eu não me precisava me preocupar com nada, entendeu? Era só botar para fora tudo que estava na minha cabeça, momentos bons, momentos ruins, e era um momento, assim, legal por causa disso, sem pisar em ovos, sem escolher palavras, sem me preocupar em ofender ninguém, sem estar certo, sem estar errado, apenas um desabafo, assim. Uhum. Então tinha de tudo, coisas boas, coisas ruins, coisas irritantes, tudo. Bom, temos dentro da sua narrativa um objeto especial, uma joia de família. Você está com ela aí? Oh! Mas não sei se Bota- está Vira de desfocando, né? frente. Não, dá de ver, sim, dá de ver. Dá de ver um Consegue. pouquinho, sim. É. E Bom, você está com ela desde que? De quantos anos? pelo que eu fiquei sabendo, bom, dá para ver que é uma pérola que simboliza a Julieta. Aqui é um brilhante, um diamante, né, pequeno, que Uhum. simboliza o Romeu. E aqui é prata, tá? É uma joia muito antiga, você já vão entender. Então, assim, meu pai até pegou e falou assim: ai, filha, tinha que levar no lugar para dar uma melhorada. Eu falei: não, eu gosto dele assim. Tá vendo que a pérola nem tá assim tão destacada, ela Aham. precisava dar uma, né? Mas sabe que eu gosto dela assim, com esse aspecto assim mais velho, mais o brilhante, ó, o diamante tá que tal lá, né? Sim. Romeu e Julieta, né? Desde quantos anos você tem ela? Quando eu fiz 18 anos, a minha mãe me deu, mas ela assim, me deu quer dizer assim, tipo, extraoficialmente, porque eu não podia sair com isso na rua, né? Eu usava só em festas, em lugares que eu estivesse junto e tal. Então ela acabava que ela guardava que ela tinha medo de eu perder. Então, isso realmente foi era, na época, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem achar isso na internet. O Romeu e Julieta foi um anel muito famoso, principalmente na sociedade portuguesa da década de 40, 50. Foi quando ele começou a ficar em voga, mas na verdade ele vem de muito antes, porque era tradição, né, nas famílias assim mais aristocráticas que a filha mulher ganhasse né, a primeira ganhasse esse anel da mãe. E aí você começa a passar toda vez que ela faz 18 anos. Por que 18 anos, né? Porque provavelmente com 18 anos, se você não estivesse casada, né? Você teria que dar um jeito, né? E dizem que quem ganhasse o anel, Romeu e Julieta, ele teria a sorte de encontrar o maior amor do mundo. Lógico, sem levar em consideração que o final foi trágico, tá, gente? O simbolismo do Romeu e Julieta que não quer dizer o final, quer dizer o maior amor do mundo, né? Aquele amor que é para toda a vida. É essa simbologia. Porque a primeira vez que eu ganhei, eu fiz a mesma coisa, né? Eu falei pra minha mãe, mas mãe, né? Aquela coisa meio assim. Os dois morreram, pelo amor de Deus. Ela assim, por que você precisa pensar na pior parte? Eu falei, pô, porque é essa parte que mais destaca, infelizmente. Não, a simbologia do maior amor do mundo, que diz que não existe amor maior do que de homem e mulher do que naquela época, né? Do que Romeu e Julieta. Então foi o nome que deram para esse anel, né? A história do Shakespeare, aquela coisa. Por isso que ele é muito antigo mesmo. Então, assim, pelo que eu sei, vem já da minha tataravó, né? Que já tá vindo, Uhum. de geração em geração. Aí, gente, é o seguinte, eu nesta vida nem pensar ter filhos. Deixa eu até bater aqui, porque, querendo ou não, ainda tô no palio, né? Ainda não rolou o final do final, mas enfim, nem pensar, não é, eu respeito todo mundo que quer ter. Eu tenho 3 sobrinhos, aquela coisa toda. Mas realmente essa vida não vim com essa.
missão, digamos assim, nem com essa disposição, nem com nada disso, tá? Então, o que que acontece quando tem alguém que não tem filhos, né? Que eu acabei quebrando o negócio. O certo, que é o que eu vou fazer, é dar para minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha só. Se eu não Uhum. tivesse, ficaria comigo. Mas o certo seria eu dar para ela. Agora, sim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô a fim de me desfazer. Então, vai demorar um pouquinho, não vai rolar, porque ela já tá com 14, ela tá com 14 ou 15, não, ela vai fazer 15 ano que vem. Então, Lady Gabi, que é a minha sobrinha linda, Braga, eu te amo, você é a princesinha da tia, a única, mas eu tô bem viva, eu amo meu anel, assim, vai demorar um pouquinho pra eu te dar, mas uma hora eu dou. E ela é Certo, tão vai linda, ser dela, mas não vai ser agora, né? não vai ser agora, não vai rolar. E ela é tão linda que ela nem precisa disso aqui. Ela vai estar cheia de namorado rapidinho pro terror do pai dela, né? Isso eu vou me divertir pra caramba quando chegar o momento. Porque eu sou meio assim mesmo, mazinha, entendeu? Como não é comigo, eu gosto de me divertir quando eu vejo o terror dos outros. E o terror do homem, com certeza, vai ser os namorados dessa garota. Ainda mais que é filha única, né? O outro é menino. Imagina, não pode nem ouvir falar. E ela tá linda, minha sobrinha, modéstia à parte. Bom, faz assim, quando ela casar, você dá para ela, né? Que daí ela já A vai Daniela já estar, deve né? estar bem velha, né, também, então, aí de repente eu já me É. desfaço dele. Mas é difícil, porque me apaixonei por ele desde a primeira vez que eu vi, tanto é que ele entrou na história, né? Eu falei, não, eu preciso encaixar um lugar assim, deixa eu chegar mais perto, mas acho que desfoca, né, se chegar muito perto. É. O pessoal costuma pôr a mão atrás, assim, para ver se. Ai, acho que melhora. É, melhora um pouquinho. Mas a gente consegue visualizar assim. Qualquer coisa você bate uma foto e põe nos stories. Daí é temporário só. Pode ser. O Ivo tá perguntando: você venderia esse anel por 20 mil reais? Poxa, mas que proposta do diabo que tu tá fazendo, né, amigo? Vamos combinar. Acho que não. Acho que não, porque eu via minha avó usar tanto, via minha mãe também. E, assim, engraçado, eu não sou apegada a essas coisas, tá? Já tiveram outras coisas que a gente herdou, de joias, essas coisas assim, que virou dinheiro para eu viajar. Beleza na vida, porque, né, não vai ficar aí para ser comido. A gente não pode usar no meio da rua, vai ficar aí para quê? Para ficar envelhecendo dentro da gaveta, né? Já vira uma coisa para a gente poder passear, se divertir, que fica super bem empregado. Mas esse anel, não sei. Eu acho que ficou uma recordação das duas, né? Já que elas já se foram. Então, não sei, eu acho que não. Você vê que eu não consigo nem pensar em dar para minha sobrinha. O certo seria isso. Mas uma hora eu dou, gente. Vocês fiquem calmas aí onde vocês estiverem, tá? Porque não vai acontecer nenhuma maldição. Eu tô cuidando super bem dele. Ainda uso em alguns lugares. Sim. Bom, aqui, ó, minha mãe falando que eu tenho um anel que era da aliança da minha bisavó, né? Que é Amigo, esse que eu uso aqui, ó. Ele tem o Nzinho e a minha irmã tem o K, né? Desenhado ali. E daí minha mãe juntou um dinheirinho, comprou ouro e fez com o D. Então nós três temos um anel de ouro. Eu uso, né? Uso para cima e para baixo. Assim como uso esse de prata aqui, que é do Caminho de Santiago, que é todo desenhado com os símbolos do caminho. Mas eu cuido. Eu cuido com isso, né? Mas tá aqui, tá sempre comigo aqui. Porque de fato faz lembrar, né? Algo que é nosso, né? né? Tem umas Bom, coisas que acabam carregando um pouco assim na emoção. É um valor mais sentimental mesmo. exato. Bom, vamos lá, vamos indo para o nosso desfecho, né? A gente precisa falar sobre duas personagens, como foi a construção da Maria Berta e como foi a Ah, só construção da perfeito. Magdala. Para a gente fechar aí essa questão do livro, daí nós vamos falar sobre os projetos futuros. Vamos lá. A Magdala, ou melhor, a Maria Berta primeiro, né, que é a sua personagem preferida. Eu achei muito legal, mas muito legal. Eu vou até te mandar uma foto, porque tem foto da mãe da minha avó, que seria inspirada nela, né? Lógico, Uhum. não a conheci, porque aí ela já tinha falecido há tempos quando eu nasci. E detalhe, a minha avó
que seria a filha aí da Maria Berta, né? Que Uhum. no caso o nome dela era Maria Augusta. Todas elas tinham nome. A minha mãe era Maria Augusta, a mãe dela Maria Augusta e essa também Maria Augusta. Todo mundo. Ah, não, a minha mãe Maria Júlia, minha avó Maria Augusta e essa que você gostou seria a Maria Júlia, o nome mesmo dela. Então são duas Uhum. Maria Júlias e uma Maria Augusta, porque é tudo Maria nessa família, não tem jeito, é aquela coisa da época, né? E a minha avó, ela quebrou essa tradição na época, ela foi mãe muito tarde, ela tinha mais de 40 quando ela foi mãe. Então aí nisso, o que que acontece? Impossibilita da gente conhecer mais para trás, porque aí ela foi mãe mais tarde, a gente nasceu mais tarde, consequentemente, essas pessoas mais velhas também dificilmente a gente ia conseguir conhecer. Se ela tivesse sido mãe, provavelmente teria conhecido essa Bisa aí. Apesar de que a Uhum. outra foi um ano, né? Então. E meus pais também não casaram muito cedo. Foi para a época, 27, 28, tá vendo? Não foi assim. Então já fica mais fácil de você conhecer os bisavós. Mais difícil, né, de você conhecer os bisavós. Uhum. Mas a Maria Berta eu tinha foto, tem foto dela, depois eu te mostro, que na verdade era a Maria Júlia. Foi inspirada nela, né? Vamos colocar sempre assim, o pessoal não achar que é uma biografia, para quem tá chegando agora. E eu tinha um pouquinho assim de informações do meu pai, porque a minha avó gostava muito de contar as histórias de família nas reuniões, ele já estava casado com a minha mãe, então ele ouvia algumas coisas, né? E nessa época, assim, eu lembro que ele focava muito nessa personalidade dela ser, para a época, uma mulher que realmente estava ali submissa ao marido, não tinha jeito de ser diferente, mas a contraparte, a interação dela com os filhos já era uma coisa um pouco mais, entendeu? Solta, um pouco mais leve. Isso quando ela não era chamada atenção, porque se tinha reclamação, aí ela voltava a ser aquela mulher mais rígida, mais dura e sempre concordando com o marido, entendeu? Então, Uhum. assim, a partir do momento em que ela tinha um retorno esperado dos filhos dentro do que ela considerava, ela conseguia ser uma pessoa mais divertida, um pouco mais alegre, um pouco mais, né, assim, maleável. Mas a partir do momento que vinha alguma coisa que ela não concordava, aí ela fechava de vez e era tão tirana quanto o marido, entendeu? Se não mais, por ser mulher, né? Porque ela queria segurar mesmo a onda. Então, assim, eu me foquei nessas duas características, né, para poder construir, mas não sei se realmente ela foi desse jeito, porque não tive essa convivência pessoal. E eles também, né, ouviam a minha avó falar, então também é uma visão de filho, né? A visão de filho Uhum. é diferente, porque nós somos pessoas diferentes com os filhos e somos pessoas diferentes entre os cônjuges, né? Como marido e mulher é uma coisa, como pai e mãe é outra. Sim, sim. E a Magdala? Pô, a Magdala foi muito fácil, né? A Magdala tá comigo há mais, né? A gente teve um hiato aí, né? A gente teve um tempo que a gente ficou um pouco afastado, né? Acaba afastando. A vida às vezes dá essas voltas, mas para mim eu considero que está comigo há mais de 20 anos, né? Magda, se você estiver aí, me corrige. Acho que ela começou a fazer aula comigo, ela foi minha aluna, e ela começou a fazer aula comigo, acho que foi 2005, se eu não me engano, né? Minha aluna de danças orientais árabes e ciganas. E quando eu pensei, quando teve assim uma história, né, que eu poderia usar a favor do Antenor, eu precisava de um gancho para fazer ele sair de dentro daquele quarto em algum momento, né? Então, assim, essa personagem provavelmente não existiu de fato na vida do meu bisavô, que seria ali no início. Porque realmente essa minha bisavó, ela acabou indo muito cedo e ele entrou numa depressão muito forte. E foi por isso que a minha avó acabou assumindo todos os negócios da família, porque os meninos eram muito novos até eles crescerem e tal. Então a história foi meio que inspirada ali. Mas eu não queria deixar ele preso na ficção, dentro desse quarto, como aconteceu. Ele ficou bem recluso, realmente ele
não quis saber, assim, de mais nada. Ele teve uma reação bem parecida com a da Martina, né? Mas só que anos depois. Você vê como tem pessoas que realmente, quando tomam um baque, assim, muito forte no relacionamento, seja por perda, que a pessoa morre cedo, que foi o caso, ou seja, porque acontece alguma coisa, abandono, sai fora, qualquer coisa que, tipo, quebre, né? Alguma coisa lá dentro, as pessoas se fecham, né? Que elas, no íntimo, elas acham e elas sabem, não acham, elas sabem que elas não aguentam outra, entendeu? E já tem outras pessoas que aguentam, né? E vai uma atrás da outra, assim. Eu acho assim, claro, não existe certo e nem errado. Existe aquilo que você consegue lidar dentro de uma Uhum, margem que não vai te destruir, realmente. Então, até sim. essa trava de se fechar, eu acho interessante, porque impede que você faça uma besteira, talvez, maior. Né? Porque você fala, eu sei que eu não vou aguentar, então eu prefiro não lidar com isso. Fecha. E ele fez isso na vida real, realmente. Meu pai fala que ele fechou. Assim, ele viveu muitos anos, mas ele era em casa, praticamente. E aí eu precisava de um gancho forte o suficiente para dar um tom mais leve na história, né? Tinha que ter alguém que tirasse ele do quarto. E, pô, é muito legal você construir uma personagem assim que já tá aqui do meu lado, né? Que é só olhar e meio que fazer um copy desk da personalidade dela, né? E colocar ela ali como uma estrela mor, toda poderosa, toda, né, dona de si, fazer essa contraparte também, né, de ser uma pessoa ligada ao meio artístico numa época em que qualquer artista era considerado um perdido, um jogado, né, uma pessoa que não quer nada de sério com a vida, e ao mesmo tempo ter uma pessoa assim que escolhe isso, mas é que nem eu te falei, ela é toda organizadinha, ela sabe o que ela quer, ela sabe até onde ela pode ir, né? O que ela pode fazer, também não é uma pessoa que foge do amor, é uma pessoa que encara mesmo. Né? Tem as Uhum, suas regras, mas também não é uma pessoa que vai se prender de viver um grande amor por causa de regras, se permite errar, né? sim. Sem julgamentos, assim. Então, essa foi uma personagem fictícia inspirada numa pessoa real, né? Ela realmente não entrou na história, assim, de verdade, mas ela deu um tom diferenciado, ela deu uma leveza e conseguiu, pelo menos, criar um final diferente, né? Para não deixar outra pessoa, assim, tão trancada. Tudo bem? E até, na verdade, ela mostra para Candinha que, independente se é mulher ou homem, né? A Candinha podia fazer o que quisesse, porque até então a Candinha, na verdade, tinha recusado um amor para cuidar da família, por ser a mais velha, mas não sabia mais adiante, né? E Isso. acho que essa personagem mostra para Candinha que, mesmo sendo mulher, ela pode ser dona de si, né? Ela conseguiu dar uma refrescada aí, né, na Candinha, realmente em relação a coisas que ela poderia querer para si, coisas que talvez se ela não tivesse conhecido a Magdala, ela não teria coragem, né? Uhum, Então, assim, foi um ponto de apoio legal. Gostei de entrar no meio artístico, porque mais uma vez eu pude colocar a dança no meio do livro, que é uma coisa que eu amo também, né? E foi uma homenagem a uma pessoa que levanta essa bandeira. Acho que ela já deve ter saído da live, mas ela é uma pessoa que levanta uma bandeira, ela já é uma pessoa que tem mais idade, né? Não é uma pessoa que tem um corpício assim tal, e ela vai lá, ela dança, ela tem a beleza dela, ela não se entrega à idade, às intempéries, não, ela continua dançando, continua se apresentando, dá aula de dança, faz o que gosta. Então ela é muito Magdala, né? Ela pode não ter um padrão assim, mas você vê, ela não se entrega a essas regras da sociedade, manda ver. E para mim, ela pode até falar, estou mais velha, que não sei o que, aquela coisa dela. Mas para mim, ela continua sendo a cópia da Vera Fischer. Se você olhar lá depois no perfil, você vai ver. Mulher bonita pra caramba. Fala pra ela, caraca, quero eu, né? Uns olhão verde esmeralda assim, que eu vou te contar. Você fala pra ela, você nunca vai deixar de ser bonita. A gente, mesmo quando envelhece, né? Tem pessoas que envelhecem muito bem. E com Sim. certeza
né? Magdala é uma delas. E por que não continuar dançando até o resto da vida, né? Até as pernas aguentarem. Manda ver aí, quero eu. Bom, vamos então falar do que vem pela frente, né? Você já está divulgando, na verdade, a continuação de Caça-Palavras. Como é que está a fase desse processo aqui? Está em construção ainda ou já está na fase de revisão, de preparação de texto? Não, pelo amor, ainda vou começar a escrever. Já estruturei ele e já tenho o nome. É, porque o que acontece? Eu terminei de escrever o Oceanos, eu acho que foi lá para maio. Eu lancei ele em agosto, né? Julho. Julho. Então eu terminei ele em abril. Aí ele ficou na revisão. Eu lancei ele no dia do aniversário do meu casamento, que também é o dia do escritor e o dia do viajante. Gente, e eu juro pra vocês que não fui eu que escolhi esse dia. Quem escolheu esse dia foi meu marido para casar, 25 de julho. Eu ali não sabia, ele simplesmente cismou com a data. E aí, quando eu vi, eram as duas coisas que eu mais amo, né? Então, eu terminei ele ali. Aí, sempre quando eu termino um livro, eu fico num hiatozinho, né, de escrita, de uns 4, 5, às vezes até 6 meses, né? Por que que eu faço isso? Porque a gente precisa exorcizar o livro que a gente acabou de escrever, porque senão é aí mesmo, para mim pelo menos funciona assim, é que começam a vir os brancos, os bloqueios, porque demora, eu fiquei praticamente um ano escrevendo ele, né? Esse foi Uhum. um livro que eu já me dei esse tempo mesmo. Antes eu estava escrevendo em 6 meses, esse não. Esse, como era um romance, meu primeiro romance grandão. Aí eu falei, não, eu quero escrever ele sem pressa. Então eu fiquei mais ou menos um ano ali e tal, ou uns 10 meses aí, mais ou menos. Então eu fiquei bastante tempo. Olha o tempo que você fica envolvido com a história, né? Aí depois Sim. você tem divulgação, você tem as lives que a gente vai divulgar, né? Ainda tenho mais uma, semana que vem tenho com a Monique também. Então, assim, você ainda está respirando oceanos. Mas isso não impede de você já começar a pesquisar sobre o próximo livro que você vai escrever, que é o caso aí do Caça-Palavras, né? E E o esse Lorde aqui? Atlas também já tá. Ah, então, o Caça-Palavras, eu posso até te dar um spoiler, que é o nome mesmo dele, que o nome já está definido, que é para você morrer. Aí você fala, como assim? Não, você tem que me falar mais sobre isso. Então, assim, o Caça-Palavras vai se chamar Quebra-Cabeça, o segredo das tábuas sumerianas. Então, tu Olha imagina. só, sumerianas. Então, tu imagina o que não vai ter. Vamos passar pela Turquia também, lá pelo Göbekli Tepe, que é um campo arqueológico muito cheio de mistério, e chega de spoiler. A escrita veio dos sumérios, né? Sim. Escreviam nas placas de barro, não era? De forma É, cônica lá, coniformes. exatamente. Mas acontece que até o momento ninguém tinha conseguido traduzir muito bem. Até que surgiu a inteligência artificial. Então, é mais ou menos por aí, né? Que vai ter. Originalmente, e, assim, realmente falando, elas ainda não terminaram essa tradução, elas já estão traduzindo há um tempo, que é uma coisa complicadíssima. Nem inteligência artificial consegue traduzir rápido algo assim. Porque para você decifrar essa parte de hieróglifos, essas coisas todas, você precisa ter uma base. Uhum. E essa civilização é muito mais antiga ainda do que os egípcios. Então, Sim. entendeu? Para a própria IA fazer essa tradução demora bastante mesmo, mas tem algumas partes que já estão quase liberadas, e a gente vai basear o livro mais ou menos nisso aí. Ela é do crescente fértil ali, né? Pega os sumérios, pega os babilônicos, pega uns outros ali que uns guerreiros, uns mais espiritualizados, né? Nesse sentido aí. Isso. Bom, E Dani, aí a gente vai ter esse esquema. Agora o Lord Arkbal também já está todo estruturado. Ah, eu só não sei o nome ainda não sei, preciso ver. entendi. Semana que vem eu tenho uma apresentação e análise desta sua obra, Ai, a gente vai se divertir muito com tá? Então, isso! deixo o convite aqui para que as pessoas que estejam assistindo aqui a nossa conversa saibam que semana que vem eu vou estar analisando, é um livro com contos, 4 contos, né?
Então, porque a gente 3 vai fazer premiados. um esquenta, porque daí no dia 30, 31, né? Se eu não me engano, 31, a gente vai falar sobre esta obra. Estaremos aqui de novo para que você possa contar um pouquinho desses quatro contos, né? Então, vamos ver o que nos Exatamente. aguarda. Eu vou ter que ler eles de dia, amiga. Olha, eu acho assim, a gente escolheu essa data, vamos falar aí pro povo, porque a gente está entrando no mês do Halloween, né? Então eu falei, Sim. Nath, esse é um livro de contos, ele não é um lançamento, tá? É um livro que já está disponível já tem alguns anos. Ele é um compilado de contos de suspense e mistério. Tia Dani, que nem chamou minhas alunas, sabe? Eu não escrevo. Tia Dani não gosta de terror rasgado. Tia Dani é chegada no suspense e mistério, porém, realmente acho que você é melhor você ler de dia, porque, assim, mesmo que eu não goste de um terror rasgado com tripa saindo, essas coisas todas assim, e, gente, pelo amor de Deus, quem gosta, super respeito, isso é gosto mesmo, tá? Mesmo que eu não goste disso, tem um porém. Eu gosto de suspense e mistério com o pezinho na realidade, então. Hum, Tudo que pode realmente acontecer dá medo de ler à noite, né? Porque depois você vai ficar pensando, né? Às vezes é pior do que terror rasgado, não é? Porque tu fica imaginando, ó, meu, né? Hein? Então, são 3 contos premiados do Wattpad, que venceram concursos lá. Na época que eu tinha, não tenho mais conta, já tem anos, tá, gente? Mas como foram premiados, eu dei uma recalchutada. Então, o que tá na Amazon não é o que esteve lá. Porque eu tive que, né, passar por revisão. A gente, no Wattpad, a gente escrevia direto, né? Não se uhum. preocupava, assim, muito, era mais para testar a escrita. Então, quando veio para a Amazon, eu retirei eles do Wattpad, eu reestruturei, reescrevi algumas coisas, né? Lógico, meu pai fez a revisão, aquela coisa toda, que é o meu corretor. Então, ele da Amazon, ele está não com um sentido diferente, mas ele tem várias outras passagens que lá estava bem mais curtinho. E o último conto, já vou dar um pequeno spoiler, assim, para você não ficar morrendo de medo, foi uma coisa que realmente aconteceu comigo quando eu era mais nova. Eu falei, um dia eu vou ter coragem de colocar isso no papel, porque no dia que eu comecei a escrever, e detalhe, esse conto não foi para o Wattpad, é inédito. Ele foi direto para esse livro na Amazon, porque eu tinha os 3, eu falei, eu preciso de mais um conto para ficar um livro muito, né, já é pequenininho, não vai ficar muito curto. Aham. Ali veio essa passagem na cabeça. Falei, olha, será que eu tenho coragem de escrever? Porque foi assustador o negócio. E assim, até anos depois, quando eu sentei para escrever, foi de dia, de manhã, e eu fiz realmente lembrando do que eu senti na época, eu ficava toda arrepiada. Falei, ai, gente, eu vou deixar todo mundo morto de medo com esse negócio, né? Maravilha, maravilha. Vamos ter aí então essa apresentação semana que vem. E aí vamos Isso. voltar a se encontrar e falar um pouquinho mais sobre a construção de cada um. Nossa, já estamos aqui a 1h36, né? Eu Passa muito rápido essa falei, conversa. eu disse, eu falei 1000 vezes. Ah, então tá cedo. A gente tinha falado 3 horas de live. Vamos continuar. Não, imagina, imagina. Vamos então, na verdade, assim, onde encontramos as suas obras? Ah, então, gente, é mó facinho, só acessar meu site www.danielacastroautora.com.br e assim, acho muito legal e falo para todos os leitores que é muito válido, às vezes as pessoas não sabem disso, né, Nath? Tu também pode falar para os teus e reforçar. É muito válido seguir também a página da Amazon. Porque quando você segue a página do autor na Amazon, você já recebe logo de cara quando tem lançamento. E às vezes no site a gente ainda demora a atualizar o site. O da Amazon é instantâneo. Você subiu o livro, você é o Uhum, primeiro a saber que o seu leitor preferido tá. Às vezes nem deu tempo de fazer a divulgação, mas quem segue a página já recebe que o autor acabou de subir um livro novo, um e-book, entendeu? E já pode ler na frente de todo mundo se quiser, né? sim. Então, aí vem aquele negócio que eu falei para você. A Amazon sugeriu que eu criasse os perfis diferenciados, porque a Daniela Castro, autora, ela é a hospedagem
de todos os livros, tá? Mas o próprio KDP me mandou um recado falando que eles estavam criando uma página onde estariam os romances e o perfil de dança. Inicialmente foi meio contra isso, porque eu gosto de ter tudo num lugar só. Mas depois eles acabaram me convencendo, porque eles falaram que os leitores de romance, principalmente, e isso foi engraçadíssimo, eu tive a prova sem querer agora do projeto do Marcos, né? Porque ele colocou eu e uma romancista junto com outro cara louco pelo Conan para falar de Conan. Você imagina que procó não saiu isso. A menina querendo ver romance de qualquer jeito, né? Eu analisando toda a parte da escrita e o cara, coitadinho, querendo falar com alguém que amasse o Conan do jeito que ele ama. Então foi muito engraçado, né? E aí eu falei, aí nisso eu percebi, eu falei, não é que os caras têm razão? Então os caras do KDP me mandaram esse aviso, falaram, olha, nós estamos criando a página porque os leitores de romance, eles gostam do romance, eles só querem saber do romance. Para eles vai ficar mais fácil quando você soltar os contos e tal nessa página, porque eles vão direto nessa página. E aí eu falei, bom, então tudo bem, vou criar, né? Eles falam que não tem como tirar da página central. Então, a página central contém tudo. Mas os de romance, principalmente, e os de dança, que aí é um segmento bem curto, né? Mais ainda do que de romance, seria interessante. Então, estou com 3 páginas. A Daniela Castro, autora, que é a base de tudo. Tá tudo lá. Mistério, ficção científica, sobrenatural, romance, dança, tá tudo lá. Tá tudo lá. Para quem só quer ler romance, Dani Castro. E para quem só quer ler dança, Dani Anknes. Isso também está tudo no site. Então, todas essas coisas estão facinho à mão para o pessoal poder encontrar no site e nas páginas da Amazon. Muito bom saber disso, muito bom para a gente ficar antenado e esperto, né? E aí, hoje, então, fechando a nossa conversa aqui, nós falamos um pouquinho de tudo, mas em especial sobre esta obra, Oceanos de Gelo, tá? Então, fica aqui o convite para que vocês possam conhecer essa história, né? Conhecer a escrita da Dani Castro e, consequentemente, conhecer as outras obras da autora também. Dani, sempre é muito gostoso ter você aqui, conversar com você. O tempo voa, a gente nem percebe, né? Tem Mas muita coisa pra gente falar, né, amiga? Vamos combinar. eu vou fazer que nem você faz nos seus vídeos, tá? Só não vou fazer o beijinho, beijinho, mas o tchau, tchau. Você sempre faz tchau, tchau. É o tchau de Miss, né? Porque a gente não pode fazer muito assim, né, Nath? Depois dos 50, assim, ó, entendeu? Não é muito legal. Então, é só gente de Miss, assim, entendeu? Certo, Dani, um beijo. Obrigada por você estar aqui compartilhando conosco um pouquinho da sua trajetória, da sua história, né? Desejamos Eu sempre amei. muito sucesso. Para nós, colega autora, para nós. Eu quero agradecer a todos os leitores, a Magda que também esteve aqui, todo mundo que esteve com a gente presente, foi mais uma noite memorável e romântica, né, Nath? Você está, olha, estou vendo os coraçãozinhos voando em volta de você, muito bem. Gente, um beijo para todos, um Beijo. beijo para você, Dani. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.